Estenda seus mãos para cá, irmãos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, obrigado pela vida do teu servo, Pai. Eis aqui o instrumento do Senhor, Pai amado. Que cada palavra que sair da sua boca, Pai amado, venha vir diretamente de ti, Pai amado, inspirado pelo teu Santo Espírito, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Com graça e com poder, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Então, Pai amado, sinta-se à vontade, Pai amado, para usar o teu servo conforme tu queres, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Seja bem-vindo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao Senhor. Podem se sentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir nossos livros de primeiro momento, querido, o livro de Salmo, capítulo 128, e vamos estar lendo esse salmo então do versículo 1 ao 6. Salmo 128, versículo 1 ao 6. Salmo 128, versículo 1 ao 6, diz assim então o texto das Sagradas Escrituras: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira, frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias de tua vida. Verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Feche os olhos mais uma vez, também quero que os irmãos façam mais uma oração. Mais uma vez, continue com o teu coração na dispensação do Senhor, na presença de Deus, e pede para que o Senhor fale contigo nesta noite. Peço para que o Senhor fale ao teu coração em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor. Te pedimos a tua graça, o teu poder, o teu amor, inundando as nossas almas nesta noite de hoje, nos dando sabedoria e discernimento das questões espirituais, para compreendermos os mistérios da fé e assim conhecer a tua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Para que a cada dia que caminhamos sobre a terra, cada dia deste nós possamos estar mais perto de Ti, dia após dia, crescendo de glória em glória para o louvor do Teu nome, Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, toma, ó Deus, o Teu lugar nesta reunião. Assenta-te sobre os Teus servos, ó Deus. E aqui, Senhor, contempla conforme a Tua graça os nossos corações. Sabemos que somos falhos, que somos pecadores, ó Deus, e de nós nada temos se o Senhor não nos der. Por isso, confiadamente nós te pedimos a tua graça, a sabedoria, a unção do teu Espírito, também para ministrar e também para compreender a tua palavra como igreja, Pai. Para que possamos colocarmos em prática aquilo que ouvimos nesta noite, mediante a direção e orientação do Espírito Santo, Pai. Toma, Pai, o teu lugar central nesta noite, que é em cada alma, em cada coração aqui presente, meu Deus, e fala aos nossos corações, fala à tua igreja, fala às famílias aqui presentes, ó Pai, e até mesmo com aqueles que não puderam estar aqui hoje, que esta palavra seja replicada e multiplicada aos ouvidos de muitos ainda, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos um texto da palavra do Senhor, que é o Salmo 128, versículo 1 ao 6, que dá algumas questões, né, e mostra que o interesse e o desejo do Senhor de nos abençoar não somente como indivíduos, mas também nos abençoar como servos do Senhor, como famílias, né? Fala da tua mulher, que será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa, né? E este assim será abençoado o homem que tem ao Senhor, embora que, como nós temos por costume dizer, amados, que toda a promessa de Deus, a promessa do Senhor, praticamente, ela é condicional, né? Há uma
condição para que eu receba e usufrua daquilo que Deus tem preparado, projetado no caso, né, para aqueles que o amam e para aqueles que o buscam. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Primeira condição, a Bíblia diz que eu serei bem-aventurado. Quem será bem-aventurado? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aquele que não teme ao Senhor e não anda nos seus caminhos, será bem-aventurado? Não. Pressupõe-se pelo texto que não será bem-aventurado, mas os bem-aventurados é aquele que teme ao Senhor. Eis a condição do texto. Eu quero ser bem-aventurado, amado. Eis que eu devo ter o temor do Senhor e andar nos seus caminhos. Esta é uma condição para que eu usufrua das bem-aventuranças do Deus vivo. Então, pois comerás do trabalho das tuas mãos, e feliz serás e te irá bem. Veja bem, então, que se eu quero, ter abundância nas minhas mãos, ou seja, prosperidade na minha vida, e ser realmente feliz e ir bem, eu preciso temer ao Senhor e andar no seu caminho. Condições básicas do texto que nós vemos aqui. E aí a Bíblia tem outras promessas, a tua mulher será como videira, os teus filhos como oliveira, e o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e os verás os filhos dos teus filhos, até os teus netos, e a paz sobre Israel. Agora que o texto está falando, direcionado para a nação de Israel, para o povo judeu que naquele tempo era o povo de Deus, hoje nós como igreja sendo o povo de Deus, essas promessas também se estendem para nós. Então, eis as condições para que nós possamos usufruir das bênçãos, das bem-aventuranças do Senhor e gozar de plena felicidade verdadeira e de ir bem na minha vida. Temos que temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Amados, esse texto nos fala então do desejo de Deus de nos ver abençoados como famílias. E como nós temos falado, ao longo deste mês, onde nós temos tido como assunto central uma mensagem voltada para a edificação das nossas lares, das famílias, do povo do Senhor. Inclusive o tema de hoje conforme o título que nós temos aqui colocado, é defendendo a família dos males da pós-modernidade. Então por que hoje, amados, as famílias, de grande parte das famílias hoje não estão vivendo as promessas de Deus? Por que a maioria das famílias estão conturbadas, perturbadas, frustradas, desanimadas, tristes até mesmo, e frustradas até mesmo muitas vezes com os próprios planos de Deus para elas, para suas vidas, para sua casa, como se Deus não se importasse, como se Deus estivesse longe, tão distante que Ele não enxerga as minhas necessidades, Ele não enxerga as minhas dificuldades, o Senhor não enxerga que a minha família, quem sabe, não está indo bem, está indo conturbadamente. Onde estão os planos, as promessas de Deus para a minha vida, então, para a vida da minha família? Primeiro ponto, querido, lembre-se daquilo que nós falamos, as promessas do Senhor são condicionais. Então, eu tenho que observar e andar nos caminhos do Senhor e ter o temor de Deus. Já guarde isso no teu coração. Quem não tem o temor de Deus no seu coração, tem uma grande chance de não usufruir das promessas do Senhor. Tema o Senhor e ande nos seus caminhos. Então, o que eu quero dizer com isso, queridos? Enquanto também como mensagem direcionada à família, tudo que nós ouvimos ao longo deste mês, ou até mesmo hoje, nesta mensagem, a respeito da família, para a edificação da tua casa, não terá valor se você não der ouvidos e não aplicá-la na tua vida. É jogar tempo fora. Você se molhou hoje, vindo ao culto à toa daí. Mas quando você dá ouvidos àquilo que hoje a palavra fala para você, você busca aplicar em teu coração, você vai ver que vai começar então uma mudança, uma transformação de dentro para fora, tanto na tua vida como pessoa, quanto naqueles que te cercam, ou seja, mais propriamente dito, a tua própria família. Amém, queridos? Então, se eu quero gozar das bem-aventuranças e das bênçãos de Deus na minha vida, dê atenção àquilo que será falado hoje, dê atenção àquilo que foi falado ao longo deste mês, dê atenção àquilo que vai ser falado agora no dia 28 e 29 deste mês ainda. Dê atenção e busca viver aquilo que você ouve, porque, amados, como o título já nos adianta, defender a família dos males da pós-modernidade.
Como eu posso defender a minha família de algo que talvez eu não conheça, ou não identifique aonde estão os perigos? Aonde estão os perigos que rondam, que cercam a minha família, que ameaçam a minha família? Se eu fosse perguntar para você aqui nesta noite, você consegue ou saberia discernir todos estes perigos que rondam, que cercam e que imprimem perigo para a sua família? Será que você conseguiria hoje identificar essas frentes de ataque que o inimigo das nossas almas tem lançado contra a família, querido? Porque nós vemos que o propósito de Deus no Salmo 128 é de nos abençoar grandissimamente conforme as suas promessas. Ele criou a família para que fôssemos felizes, que gozássemos dos frutos do trabalho das nossas mãos, ou seja, que prosperássemos. É da vontade de Deus a família prosperar. E por que muitas famílias não prosperam? Porque normalmente as pessoas não estão conseguindo identificar os perigos que estão de perto nos rodeiam, os perigos que estão de perto nos cercam, queridos. Então, a primeira coisa, nós temos que identificar da onde que estamos recebendo os ataques que têm afrontado a família, têm afrontado a vida dos irmãos. Eu quero aqui levantar alguns pontos, por exemplo, sobre a respeito dos ataques das famílias. Como eu disse, se eu perguntasse para você hoje à noite, alguém poderia dizer alguns ataques aqui? Aonde que nós sofremos, ou quais são os perigos que estão de perto, nos rodeiam e que ameaçam a integridade da nossa família, a nossa prosperidade e as nossas vidas, né, que nos roubam aquilo que Deus tem preparado para nós? Um de cada vez, para não virar celeuma, né? Pode ser? Ideologias? Ideologias, um ponto. Bem, queridos, nós vivemos um tempo, a família sempre foi ameaçada. Quando nós olhamos para o histórico da palavra do Senhor, a Bíblia diz que Caim teve inveja de Abel, porque Deus se inclinou mais para a oferta de Abel do que para a oferta de Caim. Ou seja, desde quando o homem, Adão e Eva, pecaram, o mal entrou na humanidade, né? O pecado entra na humanidade e começa a distorcer, né, aquelas características que Deus havia criado nós como seres humanos, né? A imagem e a semelhança de Deus começou a ser então mutilada no ser humano, e o ser humano foi gradativamente se pervertendo de tal modo que um dia Deus disse lá no livro de Gênesis capítulo 6 que queria destruir a humanidade, mas achou, graças a Deus, ele achou um homem correto lá, que era Noé, né? Que a partir de Noé, então, ele trouxe a raça humana novamente para a sobrevivência e subsistência na terra. Amados, a família sempre foi atacada, desde que quando o pecado entrou no mundo, e não é diferente hoje, ainda que nos últimos tempos a Bíblia relata que esses ataques seriam muito maiores, muito mais intensos e muito mais frequentes. A Bíblia diz, né, que nos últimos tempos haveria de ter tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, ou seja, homens egoístas, perversos e tantas outras, né, características que a Bíblia relata que se levantaria na geração que se aproximasse dos tempos do fim. E nós estamos muito perto, querido, da volta de Jesus. Você crendo ou não crendo, achando isso um mito ou não, estamos cada vez mais perto pelo que nós observamos ao longo, né, da história humana e ao longo da geopolítica em nosso meio, né, o cenário que está se desenhando, tudo conforme a Bíblia já predizia há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. O que está acontecendo no mundo hoje já é aquilo que a Bíblia previa no passado. Então, queridos, quanto mais nós sabemos que estamos vivendo no período do princípio das dores, mais nós vemos essa intensificação a respeito dos ataques contra a família. Quando nós identificamos essas frentes que o inimigo ataca as famílias, nós então vamos conseguir, né, de uma melhor maneira, de nos defender desses males que nos cercam, que cercam a família. Porque muitas famílias hoje estão sofrendo, perecendo, porque não têm o discernimento daquilo que está os atacando. Não conhecem a raiz dos problemas. Às vezes atacam as causas, mas não a raiz. E o inimigo, ele é astuto, o inimigo é sujo.
A Bíblia diz que, lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos de Deus, graças a Deus a Bíblia diz. Mas o mundo, aqueles que permanecem no mundo, esses estão no maligno. E a Bíblia diz que que o inimigo ele vai influenciando as pessoas deste mundo para conseguir destruir, né? Embora não terá êxito, a Bíblia diz que não terá êxito, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja é aquela que resiste, né? Que este mundo apodreça. Inclusive esses dias eu falava para alguns irmãos, a igreja é aquele que traz a resistência para que o mundo não apodreça de vez. Nós somos o sal da terra que conserva o mundo, para que ele não se destrua e se imploda a si mesmo. Então, amados, muitos ataques têm se levantado contra nós. Alguns deles, por exemplo, a inversão de valores, o relativismo das coisas, o relativismo da verdade. 3 primeiros pontos, embora tenha muitos outros aqui que eu quero também abordar. Mas eu quero, como eu disse, levantar alguns pontos aqui como alerta, para que você entenda e tenha esse discernimento para saber quais são as frentes que podem, porventura, estarem ameaçando a sua casa, ameaçando o lar de você. A inversão dos valores, por exemplo, será que nós não vivemos hoje numa inversão de valores extremamente gigantesca? E tudo isso começa, né, como disse, desde lá dos primórdios da raça humana, mas tem se intensificado a partir do século XVIII, quando se levanta um movimento chamado movimento do iluminismo. E esse movimento do iluminismo, queridos, ele coloca a razão acima da moral cristã, acima dos princípios que Deus estabeleceu para nós. E aí então começa um movimento a partir do iluminismo, aonde que o homem busca a explicação de todas as coisas por meio da razão, esquecendo do sobrenatural, ou abandonando as questões do Espírito, das coisas de Deus. E junto com o iluminismo entra também o humanismo. Eu não vou estar discernindo todas as coisas em pontos, porque tem muitos pontos que eu quero colocar. Mas o humanismo também colocou o homem como centro e não mais Deus. E através desses sofismas, dessas ideologias, por exemplo, dessas ideias, desses pensamentos, dessas filosofias, começou-se a tirar Deus do centro do pensamento humano e colocar o homem, o antropomorfismo, que é o homem que é o importante, que é o homem que isso, o homem que aquilo. E aí então o homem começa a não mais dar atenção aos ensinos do Senhor, aos ensinos de Deus, e começa então a ele achar que ele é o centro de todas as coisas, ele é o importante da história, e se esquecem que Deus não precisa de nós, mas é nós quem precisamos de Deus, enquanto que o homem começou a achar que ele não precisa mais de Deus. Então nesse movimento surgem outras correntes, outras vertentes no meio desse caminho, né, onde isso vem se intensificando. Não que antes a família não sofria ataques, como o santo sofreu, mas agora de uma maneira muito mais intensa. Se nós conversarmos com pessoas mais velhas, aqui você vai ver que antes a ideia e o pensamento a respeito de uma família é muito diferente de um pensamento, né, da nossa época, dessa pós-modernidade. Uma família antes, as pessoas tinham ideia, por exemplo, do casamento, que era de fato indissolúvel e vitalício. Uma mulher e um homem casados, era extremamente vergonhoso se separar. Tanto para eles, quanto diante dos olhos da sociedade, porque isso não era sequer aceito. E muitos, inclusive, por não saber lidar e por falta de informação, tinham seus lares destruídos e às vezes viviam de aparências, né? Morando dentro de casa, mas muitas vezes dormindo separadamente, apenas para manter uma aparência. De tamanha era a ideia, diante da sociedade, de que o casamento de fato era indissolúvel, porque isso era um princípio já anterior, era um princípio estabelecido pelas Escrituras. E hoje, como nós vemos o relacionamento hoje? Nem mesmo sequer precisa se casar diante dos olhos da sociedade. Ah, para que casar? Se juntam aí. Se juntem aí. Se não der certo, separa. Ou seja, já se juntam pensando em se separar. Em que futuro vamos pensar assim? Embora que, como eu disse, aquele casal que antes viam a indissolubilidade do casamento, às vezes alguns poderiam viver de aparência,
por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de instrução, até porque o Evangelho no Brasil também vem crescendo, de certa forma, né, nesses últimos tempos. E as pessoas às vezes não tinham ideia, ou o amparo, talvez, da igreja da época, de orientar, de instruir e de ensiná-los a conduzir. Como hoje você está tendo uma oportunidade de discernir, uma oportunidade de ouvir quais são os males que afligem a tua família e talvez como também poder se precaver, como defender você e a sua família daquilo que esteja prejudicando a sua vida e a sua família. Então, amados, junto com esses pensamentos, com essas filosofias do iluminismo e humanismo, entrou-se então as questões do pensamento humano. E o pensamento humano, ele é altamente influenciável. O pensamento humano, ele é extremamente influenciado principalmente pelas forças malignas. Não é para menos que a Bíblia diz lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo inteiro jaz no maligno. Você pode procurar aí na sua Bíblia e ler. O mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, o mundo inteiro sofre tremendamente uma influência do inimigo, do maligno. Talvez muitos possam dizer, o diabo é o mal que fazemos um para o outro. Não, não é não, irmãos. O maligno, ele é real. Satanás, ele é um ser pessoal, real, que atua contra a humanidade sobre a terra, não sozinho, juntamente com seus demônios que lhe seguem. A Bíblia diz isso. E quando nós começamos a entender os princípios de Deus, temos as experiências com Deus, com relação às questões do mundo espiritual, nós vamos ver isso, que realmente há uma força maligna, demoníaca, lutando contra a humanidade, para destruir a humanidade, perverter os princípios que Deus estabeleceu, para levar a humanidade a se distanciar de Deus, a se distanciar da palavra, das orientações, das instruções, dos estatutos de Deus, do conselho de Deus, vivendo segundo os seus próprios preceitos, segundo os seus próprios conceitos, que foram pervertidos por Satanás, foram pervertidos pelas trevas. E muitos de nós, se nós estivermos atentos, estamos indo após este pensamento humano, indo após as orientações que lá nos infernos foram projetados e maquinados para lançar contra a humanidade e assim trazer caos e destruição para o homem, para trazer a infelicidade para o lar, a infelicidade para o ser humano. Por mais que você tente, por mais que buscamos muitas vezes a felicidade, sem estar no caminho de Deus, Cristo, será frustrado. Você não conseguirá atingir uma plena e verdadeira felicidade. É secar gelo, como se diz no ditado, né? E um desses pontos, como eu disse, voltar aqui, é a inversão dos valores. Eu pergunto para você, não é o que você consegue enxergar hoje? Talvez muitos nem sequer enxergam que estão sofrendo esta influência, que pervertem os valores, que pervertem os bons costumes, que pervertem a verdade, que relativizam as coisas. Tudo é relativo, tudo é conforme cada um pensa. A verdade absoluta não existe mais no pensamento humano após o iluminismo, essa questão. Eu acho que é assim, mas eu acho que é assado. Isso e aquilo e outro. Ou seja, a própria verdade, a palavra de Deus hoje, ela está sendo relativizada. Ela está sendo relativizada. Quando você mostra ou prova um argumento contundente referente à palavra de Deus com as pessoas, claro, um pensamento claro, um argumento límpido, as pessoas vão tentar distorcer aquilo segundo o seu bel prazer para amenizar a própria consciência. Você sabia disso? Amenizam a própria consciência. A Bíblia chama isso de cauterização da mente. Por elas quererem viver na prática do pecado, elas cauterizam a mente. Ou seja, o que isso significa? A mente ela está tão endurecida por causa do pecado, que já ela se torna insensível ao pecado. E a pessoa continua presa ao pecado. Não consegue se libertar. E vive uma vida frustrada. Sabem que aquilo faz mal para ela, para a família muitas vezes, mas ela não consegue se desprender daquilo. Cauterizou-se. Ou ao contrário, por ser cauterizada a mente, ela não consegue entender que aquilo ali está errado. É como se diz, né? Tem a mente pequena, a mente fechada, não consegue abrir o coração, não consegue abrir a mente para entender e para compreender que aquilo ali está fazendo mal para ela e aquilo deve ser abandonado o quanto antes. Então, amados,
Entenda uma coisa, procure estudar isso. Eu não vou poder me aprofundar em cada ponto não, porque são diversos, mas a inversão de valores que hoje se faz, e a Bíblia já alertava isso lá no Antigo Testamento, que o mal seria chamado de bem, e o bem seria chamado de mal. A luz seria chamada de trevas, e as trevas seriam chamadas de luz. Então muitas coisas dela, a justiça está sendo chamada de injustiça, e a injustiça está sendo chamada de injustiça nos nossos tempos, diante dos nossos olhos, mas muitos não conseguem enxergar, e depois vamos ver por que muitos não conseguem enxergar isso. Então temos que tomar cuidado para não relativizar as coisas, que vem dentro de um outro escopo aí, que é bem sobre essas ideologias. Outra questão é sobre a sensualidade do corpo, a sensualidade e o culto ao corpo, que entra na área da questão sexual, a pornografia, a prostituição, a fornicação, que são sexos que estão fora do casamento. Sexo sem estar casado é pecado, querido. Sexo fora do casamento é pecado. Você está quem estiver, né, está em fornicação. E não adianta eu querer relativizar a verdade, ou eu dizer de modo relativo que amenize o que eu vou dizer aqui para a igreja. Não. Muitas vezes as pessoas querem julgar lá fora as pessoas que estão assim, mas às vezes nós, se não tivermos o cuidado, estaremos da mesma maneira. Nós temos que tomar o cuidado, porque muitas vezes as pessoas querem acusar uns aos outros e não conseguem olhar para dentro de si mesmos. A fornicação, a imoralidade sexual, o adultério. Não é que nós somos contra o ser humano, a pessoa, assim como somos contra o adultério, né? O adultério em si. Nós somos contra a fornicação. A Bíblia, na verdade, é contra, é que somos contra, mas a Bíblia diz que isso é pecado, não posso dizer o contrário. A pornografia é pecado, a prostituição é pecado, o adultério é pecado. Essas coisas a Bíblia nos diz que é pecado. E se nós não atentarmos para isso, ou darmos ouvidos a isso, vamos continuar com a nossa mente cauterizada, meu querido, minha querida irmã. Então nós temos que tomar o cuidado contra essas coisas, a própria droga também. A droga, que são os vícios em geral, não é só a maconha, não é só a cocaína, ou o crack, que muitas vezes a gente tem como apontar, mas o cigarro, o álcool também. Outras talvez que a gente até tem drogas ilícitas aí, mas que também não deixam de ser drogas. Então essas coisas têm sido utilizadas de uma forma a cada vez mais serem descriminalizadas. Por quê? Porque dentro do pensamento do iluminismo não é mais Deus o centro, mas o homem. Então procura-se fazer o que agrada ao homem. Estão aqui, né, de certa forma, para nos agradar uns aos outros. Deus não damos mais importância para Deus. E por isso que a família hoje está sofrendo. Por isso que a família hoje sofre. Filhos que deram lugar para a droga e hoje são um problema dentro de casa. Não queriam mais, talvez gostariam de se libertar e não conseguem mais, ficaram presos por aquilo ali. E dentro das ideologias existem as ideologias de gênero, né? As ideologias de gênero, o feminismo, os abortistas, raças e etnias. O inimigo se utiliza de tudo e todas as formas para estimular a guerra entre o ser humano, para colocar uns contra os outros, héteros contra os homossexuais contra os héteros, as mulheres contra os homens contra as mulheres, sulista contra o norte, nordestino contra os sulistas, ou seja, guerra entre os povos, guerras entre etnias, aqueles que defendem o aborto, a morte das crianças, ainda no ventre, inocentes, pequeninos, as guerras entre as raças. Gente, só existe uma raça que é a humana. Essa é a única raça que tem como seres humanos pensantes e racionais, é o ser humano. Não é a cor da pele que define ninguém, senão a cor dos olhos também teria que ser levada em consideração. Imagina, o irmão lá tem um olho castanho, o outro tem um olho claro, azul, então é diferente. Não é. E por que se os olhos não têm nada a ver, por que a pele teria que ter a ver alguma coisa?
Me explico. Só existe uma raça, mas eles criam essas ideologias, sabe por quê, amados irmãos? Para botar um contra o outro, para gerar guerra, gerar combate, gerar destruição, gerar divisão, porque uma sociedade dividida, assim como uma casa dividida, ela não se subsistirá, diz Jesus. Um reino dividido não subsistirá, e é isso que Satanás quer fazer de modo geral, de modo global. Satanás tem atuado no mundo, porque o mundo jaz no maligno, e ele vem trabalhando para perverter a mente da sociedade, a mente humana, por meio de narrativas, trazendo um monte de coisas, queridos. Então nós temos que estar espertos. E como o inimigo faz isso? Como o inimigo se utiliza para colocar um contra o outro, para colocar as pessoas umas contra as outras, para multiplicar a raiva e o ódio, e assim destruir as famílias por meio dessas ideologias, como eu falei. Uma das grandes maneiras de Satanás se utilizar é por meio das mídias sociais. Não estou dizendo que sou contra as mídias sociais, tanto é que eu também tenho, mas a forma como nós a utilizamos. Por exemplo, o que seriam as mídias hoje, de modo geral? Televisão, rádio, internet, redes sociais, como também mídias escritas, como jornais, revistas e livretos, entre outros. Ali onde provocam distorções da verdade e dos fatos, geram narrativas, trazem desinformação, propagação da mentira, falsos ensinos que destoam da verdade bíblica, através da programação preditiva da sociedade. Você já ouviu falar sobre isso? Programação preditiva? Você já ouviu falar sobre isso? O que seria a programação preditiva? Satanás tem trabalhado muito quanto a isso, se utilizado de tremendas maneiras, ele se utiliza de todos esses meios que nós falamos aqui. O aparelho em si, ou a plataforma em si, como as redes sociais ou as mídias, elas são inofensivas, assim como a faca é inofensiva, se eu usar ela para cortar um bolo, tá? Ou para cortar um alimento, mas eu posso pegar uma faca dessa e matar alguém. Ou seja, a forma como nós utilizamos é que vai me definir se aquilo ali é prejudicial ou não. Por isso que eu preciso estar atento para saber como posso defender a mim e a minha família sobre essas influências que estão sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, queridos. E tanto a televisão, rádio, internet, redes sociais, mídias escritas, jornais, revistas, livretos, etc., estão sendo utilizados pelas máquinas, né, entre aspas, as máquinas, eu digo o sistema que Satanás tem criado no mundo para trazer uma influência contrária aos propósitos e aos princípios de Deus, para que você não seja abençoado, para que você não seja feliz, para que você esteja sempre se comparando um com o outro, principalmente entender a distorção da verdade, dos fatos, né? Cuidado com as narrativas, as desinformações, a propagação da mentira, falsos ensinos, como eu disse, que destoam da verdade bíblica. Através disso, a programação preditiva na sociedade. O que seria isso, como eu perguntei antes? É onde, quando eu quero que alguma coisa aconteça, eu começo antes que aconteça, ou quando eu quero que algo seja, ou culmine em algum lugar, eu começo já a trabalhar no coração das pessoas, a difundir algo, a criar uma narrativa, a implantar um pensamento na sociedade, a implantar um pensamento nas massas, queridos. E nós, escute o que eu vou dizer de novo, somos altamente influenciáveis, tanto para o bem quanto para o mal. Nós somos influenciáveis. Não adianta você dizer, eu não sou influenciável. Sim, nós somos, independentemente. Eu prefiro ser influenciado pela palavra de Deus, ser orientado pelo Espírito Santo, ser influenciado pelo Espírito Santo. Mas tem muitos que, ao invés de serem influenciados pelo Espírito Santo, dirigidos e guiados por Ele, são dirigidos e guiados por aquilo que você ouve, por aquilo que você vê, por aquilo que te falo. Não pensa por si mesmo. Legítimos, né? Marias vai com as outras, como tem o ditado que se diz. Por isso nós temos que estar atentos, queridos, porque por meio dessas influências aí, dessas mídias, como eu falei e relatei aqui, é onde Satanás se utiliza para implantar ideologias, ideias e pensamentos na cabeça do homem e da mulher, do ser humano como um todo. Então temos que ter o discernimento, que precisamos sermos maduros, conhecer a palavra de Deus, e para nos defender dessas coisas, temos que fazer da palavra de Deus o nosso manual
de regra e de fé. É por meio da palavra que eu preciso viver. Para me defender disso, eu preciso conhecer a verdade, conhecer a palavra, para que quando alguma coisa destoar desta verdade, eu saiba como proceder, eu saiba como me defender daquilo ali. Não é para menos que a Bíblia diz que eu tenho que me revestir da armadura de Deus, lá no livro de Efésios, capítulo 6. Eu tenho que me revestir da armadura do Senhor, para estar preparado para o dia mau, para lutar contra as obras das trevas, queridos, para saber me defender, né? As armas de defesa e também as armas do ataque. Ela diz: o capacete da salvação, o capacete, a hora é arma de defesa, a couraça da justiça é arma de defesa, o escudo da fé é arma de defesa, a espada é arma de ataque, a espada do Espírito. Eu preciso conhecer, prosseguir conhecendo também a palavra do Senhor, para discernir o mundo a qual nós somos cercados e saber discernir as questões espirituais à nossa volta. Opa, isso aqui não é de Deus, isso aqui não procede, isso aqui vai fazer mal para mim e para minha família. Eu preciso me posicionar quanto a isso. Eu preciso andar segundo a orientação da palavra de Deus e não segundo o que me dizem, ou pelo menos ponderar o que é certo e o que é errado. E é por isso que tão facilmente hoje consegue-se ver a perversão dos valores, como nós falamos lá no início, a inversão dos valores, a relativização das coisas, porque conforme aqueles que são influenciados, né, de altos escalões, que são influenciados pelas forças malignas, querem levar e conduzir o povo, assim eles o fazem da forma como querem, por manipulação do pensamento, por programação primitiva, querido. Sabia disso? E muitos são os que caem nesse tipo de coisa, e muitas vezes nem sequer ponderam, nem sequer questionam. Temos que ter o discernimento disso, e por isso que é preciso você pedir o discernimento espiritual para Deus, amado. Peça o discernimento espiritual para Deus e conheça a verdade. E isso não é somente na questão, né, do mundanismo lá fora que tenta empurrar para dentro da igreja, mas isso é até na questão doutrinária. Porque se eu não conhecer a palavra de Deus, qualquer um que me dizer algo, entre aspas, espiritual, mas que não conforma com a verdade, ainda que eu mostre um texto fora de contexto, usando como pretexto, eu vou formular um pensamento na cabeça das pessoas, não é verdade? Aí entra a pergunta: por que tem tanta religião no mundo? Tanta doutrina, uma diverge da outra, por quê? Por isso que é preciso conhecer a verdade, a palavra de Deus, para não cair nos laços do inimigo. Outras coisas sobre as influências mundanas. Como é que as influências mundanas atingem a nossa casa, o nosso lar? Além das mídias sociais que nós falamos, também temos os atores, os jogadores, os influenciadores digitais, astros e estrelas de cinema, novelas, filmes, músicas e esportes. Tudo isso são meios de influência. O que o teu filho está olhando? Você sabe que o teu filho acompanha? Que tipo de influência está recebendo? Tanto é que o nome diz influenciadores digitais. Os influencers estão na moda, os influencers, não é verdade? Os influencers estão na moda. Por que eles se chamam influencer? Porque ele gera um conteúdo que influencia. Ele está influenciando o teu pensamento, influenciando a tua conduta, influenciando o teu comportamento, influenciando as tuas ideias. Isso é influencer. Está ali literalmente para influenciar a sociedade. E se nós não discernirmos que tipo de influência estamos recebendo, como eu disse, nós somos influenciados. Quer para o bem, quer para o mal. Não tem como ficar neutro. Como você ficaria neutro numa questão? Eu não quero ser influenciado nem para o mal nem para o bem. Para onde você vai ir? Qual a decisão que você toma? Vai ficar sempre eternamente sendo um muro? Não, então nós somos influenciados, queridos. Ou pela verdade, ou pelo engano. Simples. Eu prefiro ser influenciado pela verdade e me conduzir por ela. Então, amados, muitas pessoas se espelham, não é verdade, em atores. Contei aqui na outra vez que eu preguei aqui, né, sobre as influências que os filmes trazem sobre as crianças, lembram? Que tanto é que eu me atirei quando eu era pequeno, em cima de um galpão, querendo voar, querendo super-homem, lembra aquilo? Porque nós somos influenciados. A criança ela está olhando lá, aí quer ser o super-homem. Quantas crianças aqui dos pais que não querem ser o Batman, não querem ser o super-homem, o Homem-Aranha, botam umas capinhas, botam, né, a camisa daquele personagem que ele melhor se identifica. Por quê? Porque aquele personagem está gerando sobre o coração, sobre a mente dessa criança, uma influência.
Então veja a tamanho poder de influência que existe sobre os personagens. Então tu acha que as influências que nós recebemos, sendo elas negativas, elas também não nos conduzirão para atitudes e comportamentos negativos e destrutivos, trazendo prejuízo para as nossas famílias, nos afastando do propósito do caminho de Deus? Quantos ataques terroristas, se diz terroristas, ocorreram inclusive no Brasil, ocorrem muito nos Estados Unidos, por crianças, jovens, que estão no colégio às vezes, que saem lá, botam uma arma na mochila, vão para o colégio e matam seus amigos, seus colegas, por quê? Influenciados por neonazismos, por outras ideologias também nefastas que vejam e olham o tempo todo na internet. Não tem os pais que estão ali com filtro, ou orientando, ou educando, ou instruindo a respeito da verdade. Tem que dar sabedoria para os filhos, mostrar eles a serem sábios, a pensarem por si mesmos. É um meio de defender, não é apenas e simplesmente, acho que tu não pode tirar, mas explicar, instruir, ensinar a respeito da verdade e o porquê das coisas. Não adianta você dizer que não, isso, não, aquilo, não pode isso, não pode aquilo, mas ensina e explique com argumentos. Por isso é importante você conhecer, para saber argumentar, para saber instruir. Porque muitas crianças, como eu disse nesses exemplos aí, cometeram atrocidades por influência daquilo que acompanhavam nas redes sociais. Aí foram olhar lá, o cara era seguidor, né, lá no ISIS, o cara era seguidor não sei do que lá, o cara era seguidor dos nazistas, neonazistas, que tem inclusive aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em algumas partes do Brasil. Então são grupos que hoje estão atuando na internet para gerar influências, trazer o caos. E muitas vezes os nossos filhos estão acompanhando todo e qualquer tipo de conteúdo, inclusive pornográfico, que eu falei lá no princípio da pregação, da mensagem. Hoje em dia, para você acessar a pornografia é muito prático, muito simples, muito fácil. Ninguém fica sabendo mais. Muitos pais deixam os filhos dormindo lá sozinhos. É claro que eles também têm que ter a sua responsabilidade, porque não bota com um policial o tempo todo cercando, né? Deixa a pessoa respirar, mas instruir e dizer que aquilo ali vai ser prejudicial, e vai mesmo. E as crianças estão muitas vezes lá no quarto, deitados, sozinhos e olhando bobagem. Uma vez, um exemplo aqui, né? Já tivemos aqui, alguns irmãos sabem disso, vou usar um exemplo, não vou trazer nome aqui nem nada, mas pessoas jovens, como outras crianças também, que já desde pequeno, desde jovem, já estão atolados na pornografia, viciados. E a pornografia é pior que cocaína para se libertar, queridos. Pior. Né? Sem contar que aquilo ali destoa completamente da verdade real. Aquilo ali é uma ilusão. Então nós temos que tomar o cuidado, se assim como eu disse que os atores, os personagens trazem influência para os nossos pequeninos, como Homem-Aranha, Super-Homem, Batman, não sei o que mais, muitas vezes nós, como adultos, também sofremos influências desses influenciadores, jogadores, astros e estrelas de cinema, de novelas e filmes, entre outros, músicas mundanas também, crentes escutando músicas que não condizem com a verdade, não condizem com a palavra de Deus, se alimentando a alma daquilo ali, porque uma vez as pessoas me perguntaram assim, mas por que eu não posso escutar música mundana se eu olho o filme e no filme tem música? Você sabe que há uma diferença entre música e filme? Inclusive, também temos que cuidar que tipo de filme olhamos. Não é qualquer tipo de filme que olhamos. Você não vai olhar um filme erótico, por exemplo, ou um filme de terror, abrir uma janela na tua casa para que Satanás entre aí e faça, aconteça, as influências demoníacas ali na tua casa. Então tem que se julgar qual tipo de conteúdo você vai olhar. E mesmo filmes, por exemplo, ou música é algo que você não alimenta com os olhos, alimenta com os ouvidos e o coração, porque a música tem um grande poder de influência na alma. Inclusive você olha e estuda, por exemplo, a história de Satanás, que foi como é que se diz ali, um ministro de louvor nos céus, antes de corromper-se, antes de cair. Ele era um ministro de louvor. Essas músicas têm uma grande influência na alma do ser humano, principalmente quando são uma influência espiritual que não condiz com a verdade. Outra questão, Cris, a respeito do cristão e o mundo.
O mundanismo e suas práticas na vida do cristão. O mundanismo. O que é o mundo? O mundanismo. Quando a Bíblia refere-se ao mundo, ela fala em alguns aspectos do mundo. Por exemplo, o mundo, o ser humano. O mundo, o planeta, né, o universo, né, os cosmos. E o mundo, o sistema. Pelo menos 3 tipos de mundo. Existem mais, mas os básicos aqui, 3 tipos de mundo. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus quer dizer que Deus amou o sistema do mundo, mas Deus amou todo o ser humano. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o mundo ali se refere às pessoas do mundo. Deus amou o mundo, todo mundo, de tal forma que entregou Jesus como seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A outro conceito de mundo é o mundo como planeta, né? Deus criou o mundo, ou seja, os céus, a terra, né? O universo, o cosmos, ou seja, tudo, as coisas físicas e as leis da física. E também existe o mundo sistema. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, dizendo que o sistema está impregnado pelo maligno, está influenciado completamente pelo maligno. O mundo se refere-se ao sistema, às influências que permeiam o nosso meio. O mundo espiritual que nos cerca, o mundo tenebroso das trevas, nas regiões celestiais. Ou seja, o cristão não pode se amoldar a este mundo, nem se conformar a este mundo. Temos que tomar o cuidado a respeito das práticas mundanas como crentes. Lá no livro de Romanos 12, 2, todo mundo conhece o texto, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, ou seja, com este mundo caído, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforme a tua mente, querido, pela renovação do entendimento, né, da palavra de Deus que se pressupõe, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, te amolde esta vontade de Deus, mas não se conforme com este mundo, mas se deixe ser transformado pela renovação do teu entendimento. Deixe o teu entendimento ser transformado, deixe o teu entendimento ser renovado. Lembra que eu disse no início? Não adianta nada alguém que ouvir e não dar atenção, não colocar em prática. Ou seja, se eu quero realmente, verdadeiramente ter uma transformação na minha vida, na minha família, na minha casa, eu tenho que ouvir e buscar a praticar. Deixar o meu entendimento ser renovado e não viver segundo as velhas práticas, segundo uma nova prática, a prática da transformação pela palavra. Amém, amados? Amém. Essa é uma forma de se defender. Não se conforme com este mundo. Não ande conforme o mundo anda. Não ande no fluxo deste mundo, mas nade contra a correnteza deste mundo. Ou seja, se o mundo está indo ao abismo, nade contra, caminha contra o fluxo deste mundo. Se o mundo te ensina aí a inversão dos valores, entenda que não se pode inverter os valores. Se o mundo te ensina a relativização das coisas e a relativização da verdade, entenda, eu não vou relativizar a verdade. Eu não vou relativizar as coisas, eu não vou me conformar com este mundo, mas eu vou procurar renovar a minha mente pela palavra do Senhor. Amém? Amém. E como o cristão pode então e deve se defender? Primeiro ponto, Cristo, já quase concluindo. Deixar Cristo, primeira forma, ser o Senhor absoluto no lar. Primeira coisa, deixa Jesus ser o Senhor dentro do teu lar. Quem é o Senhor na tua casa? É você ou é Cristo? Então deixe Jesus, o Filho de Deus, ser o Senhor absoluto. O que a palavra Senhor quer dizer? O dono, aquele que manda, aquele que faz e acontece. Esse é o dono, né? Ele manda, ele orienta e diz, e assim pronto. Então deixa Deus ser esse dono, porque muitas vezes nós romantizamos a palavra Senhor e não temos a ideia de que é ser o Senhor. O que Senhor significa? Senhor é aquele que é o dono da tua casa, é o dono da tua, não é você, mas quem manda na tua casa é Deus. Então se Deus diz que você tem que amar a sua esposa, e Senhor, eu vou amar minha esposa. Se Deus diz que você tem que amar a sua mãe, filhos, ame a sua mãe. Se Deus diz que você tem que honrar pai e mãe, honre pai e mãe. Ainda que você não concorde, obedeça, honre pai e mãe. O que é ser o Senhor? É andar conforme a vontade de Deus. É Ele ser o Senhor absoluto na minha vida. Então se Deus me orienta os filhos, honra teu pai e tua mãe, e você desonra o pai e tua mãe e pergunta, você está deixando Deus ser teu Senhor?
Está deixando Jesus ser o teu Senhor? Não está. Está fazendo a tua vontade. Você quer ser o Senhor de si mesmo e não deixando Deus ser o teu Senhor. É assim, porque às vezes se romantiza e não sabe como é que eu vou dizer que Deus é meu Senhor, porque eu disse que Deus é meu Senhor, mas eu não faço conforme Ele me disse. Então Deus não está sendo teu Senhor, amado. Mas se eu quero que Deus seja o meu Senhor, eu vou me submeter à vontade daquele que é para ser o meu Senhor. Então, se digo eu que Deus é o meu Senhor, logo eu tenho que estar submisso, sujeito à vontade daquele que me orienta. E se eu digo que a palavra de Deus é a palavra do Deus vivo, que é o meu Senhor, eu me sujeito à sua palavra. Eu me coloco sob o seu senhorio, em obediência à vontade de Deus, em obediência à palavra de Deus. Então, se Deus diz para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, marido, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Dando a sua própria vida pela igreja. Então, dê a vida se necessário for por tua esposa. A esposa reverencia o marido, diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6. A esposa reverencia o seu marido. Assim como a igreja está sujeita a Cristo. Efésios 5, do versículo 22 até o 6, Efésios 4, 1 ao 4, né? 6 do 1 ao 4. Então, amados, isto é deixar Cristo ser o meu Senhor. É eu estar em obediência e submissão à palavra de Deus, às suas orientações, aos seus ensinos, aos seus conselhos, às suas instruções. Se a Bíblia diz que é pecado adulterar, eu não vou adulterar. Se a Bíblia diz que é pecado fornicar, eu não vou fornicar. E assim por diante, amados. É deixar com que Cristo seja o meu Senhor, e não eu querer ser o meu Senhor, senão você não está deixando Cristo ser o teu Senhor. Então, o primeiro ponto para você defender dessas ideologias nefastas, malignas, diabólicas, que destrói o lar, destrói casamento, destrói famílias, e por isso que as pessoas hoje estão à mercê das influências malignas deste mundo. Por quê? Porque não estão deixando Deus ser o seu Senhor, amados. Não estão colocando em prática a palavra de Deus. Cada um quer ser Senhor de si mesmo. E por isso vive segundo os conceitos do seu próprio coração. E a Bíblia diz que o coração do homem ele é o quê? Enganoso. Aí escolhe caminhos tortuosos, perversos. E acabam, literalmente, como diz o ditado popular, quebrando a cara. Amanhã depois estão dando soco em ponta de faca, como diz o ditado gaúcho, né? Dando soco em ponta de faca. A mão está doendo, mas continua dando soco ali. Quebrando a cara, mas continua insistindo no erro. Então não insista no erro, amado. Coloque Cristo como Senhor no teu lar. Manter a palavra de Deus como manual e regra de fé e prática, como disse